Irmãos, nós seguimos a nossa caminhada quaresmal e hoje, segunda-feira da primeira semana da quaresma, o evangelho que a igreja nos propõe está no capítulo 25 de São Mateus, versículos 31 a 46. Jesus que se apresenta como juiz, como pastor e como rei. Sim, irmãos, o Senhor é o juiz com o qual nós prestaremos contas no fim dos tempos. Esta é uma verdade, essa é uma realidade que nós precisamos crer. Essa é uma verdade da nossa fé. Não é contestável. Todos nós seremos julgados, os vivos e os mortos, diante do justo juiz, que como um pastor separará os cabritos das ovelhas, como um rei separará os justos dos injustos. E aqui o próprio Jesus diz: quem são estes justos, quem são os injustos? Para que nós sejamos julgados e conquistemos, pela graça de Deus, fazer parte dos justos, nós precisamos ter atos de fé. Nós precisamos praticar, viver as boas obras, viver a caridade. Não basta crer, irmãos, apenas crer, como os nossos irmãos protestantes infelizmente pensam que é suficiente. Crer em alguma coisa e serão salvos. Não, irmãos. O próprio Jesus está dizendo que nós precisamos ter a caridade dentro de nós, cobrir os que estão nus, dar de comer aos que têm fome, dar de beber aos que têm sede, visitar os que estavam presos, visitar os enfermos. Tantas ações, tantas atitudes caridosas nós precisamos ter para fazer parte dos justos, daqueles que, escutando a palavra de Deus, que já criam escutando a palavra de Deus, se converteram e, convertidos, colocaram em prática os seus ensinamentos, viveram a fé e transbordaram o amor de Deus numa caridade para com os irmãos. Essa é a verdade de fé, irmãos. E o Senhor diz, Ele que é o Senhor de infinita misericórdia, de infinito amor, Ele dá um alerta amoroso para nós. Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Vejam, irmãos, apesar dele ser o Deus de misericórdia, o Deus de amor, Ele que é o sumo bem, Ele está dizendo que ainda assim as pessoas que não seguiram, que não viveram a sua fé, não transbordaram em caridade, farão parte dos injustos e serão lançados no fogo do inferno para a eternidade, junto com Satanás e seus demônios, junto com o diabo e seus anjos. Irmãos, Jesus está nos alertando o que nós precisamos fazer para estar ao lado dos justos e sermos julgados com o amor, com a misericórdia de Deus. Todos nós seremos julgados, mas depende de como nós vivemos este tempo de misericórdia, o agora que o Senhor nos dá para que um dia possamos alcançar pela sua graça o reino dos céus. Todos nós somos chamados a sermos santos, então nós precisamos aproveitar este momento, o agora, permanecermos em estado de graça, na amizade com Deus, amá-lo, para que, transbordando este amor, Ele alcance os nossos irmãos na caridade e então, aí sim, nós seremos capazes, pela graça de Deus, de um dia alcançarmos o reino dos céus. E o Senhor tem uma mensagem maravilhosa para aqueles que ouviram as suas palavras e as colocaram em prática. Vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Vejam, irmãos, aqueles que escutam a palavra de Deus e a colocam em prática, esses recebem como herança o reino de Deus. Caso contrário,
Aqueles que apenas creem, mas não transbordam em caridade, permanecem estagnados e pensam que apenas crendo serão salvos. Jesus dirá para estes: afastai-vos de mim, malditos. O próprio Senhor de amor, o Senhor da misericórdia, está dizendo que nós seremos condenados por conta das nossas ações, não porque Ele quer nos lançar no inferno, não. Por conta das nossas ações, nós nos condenamos, nós nos afastamos dele e, por consequência, nos afastamos do reino de Deus. Portanto, irmãos, aproveitemos este tempo de Quaresma, fortaleçamos a nossa fé através do jejum, através das orações, peçamos ao Senhor que auxilie a nossa fé, a nossa falta de fé, para que de fé em fé, de oração em oração, possamos crescer espiritualmente e na amizade com Ele. E crescendo no amor a Deus, esse amor também vai crescer no amor ao próximo. Então, transbordaremos atitudes, atos de fé, atos de caridade para com os nossos irmãos. E, como herdeiros do reino de Deus, um dia possamos ser salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.